não sei, pela primeira impressão dos comentários de vocês, eu acho que vocês estão um pouquinho mais poliana do que eu. Eu achei muito preocupante ontem a atuação do Flamengo, né? Porque foi um jogo de uma bagagem de conhecimento total e absoluto do futebol brasileiro, conhecimento total e absoluto de adversários que ele já tinha enfrentado pelo Fortaleza. O Rogério é um paranoico, né? Ele está sempre procurando coisas, achando que não, vão me pegar, né? Então ele dá um jeito de estudar sempre. E os jogadores do Flamengo já estão com uma certa rodagem, né? Jogos entre eles já passaram por situações muito piores em matéria de desfalques, né? Lembra daquele momento covidão, né? Que o Flamengo estava destroçado. E o jogo de ontem foi um jogo do time completamente descoordenado, marcação desencaixada, dando contra-ataque para um Atlético Goianiense que nem de longe é o Atlético Goianiense do primeiro turno. O Atlético Goianiense despencou também. E mesmo esse Atlético Goianiense que não está bem, conseguiu fazer um jogo, em alguns momentos, igual ao Flamengo. No final, não. No final, o Flamengo pressionou, etc. Mas achei preocupante mesmo a atuação do Flamengo. Não é para colocar na conta de Rogério Ceni. Eu acho que tem um pouquinho de conta dele, claro, mas tem muito da conta dos jogadores, né? Os jogadores ontem não entregaram. Todos. Quais? Todos, mas assim, não tem um time do Flamengo. Cada quarta e cada domingo é uma turma diferente. A Arrascaeta que foi bem, o resto... Eu sei, mas a falta de um coletivo também não... Você não consegue repetir um time de quarta para domingo, se bem que esse problema também não é exclusivo do Flamengo, né? Eu só estou dizendo, Serginho, que você começa a ter um pacote que é assim, já mudou o treinador. Quando muda o treinador, no Brasil, muda o preparador físico, o treinador de goleiro, né? A comissão técnica toda muda, aí é uma filosofia de trabalho totalmente nova. Então já vai ter um período de ajuste. Esse período de ajuste já começa... Ontem o PVC estava falando com a gente que o quarteto fantástico do Flamengo, aquele que todo mundo, né, gostava de ver jogar, já desde o ano passado gosta ainda de ver jogar, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, jogou pela última vez o Grêmio no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Se não me engano, foram 24 jogos com o de ontem, sem que esses 4 jogassem todos no mesmo time, né? Aí o Rogério Ceni assume, para um jogo ele não tem um cara, para outro jogo ele não tem o outro, e ele já não sabe quem ele vai ter na quarta-feira. E pro terceiro ele já não tem os outros. Já não... O Pedro foi convocado para a seleção, não tinha ele agora e não deve ter quarta-feira porque foi cortado, voltou machucado. Fala, Serginho. Poxa, tô achando um drama terrível, mas vamos ver o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense está com o quarto técnico. Começou com o Cristóvão, foi para o Wagner Mancini, depois veio o Eduardo Souza e está agora com o Marcelo Cabo. Lesões, troca de treinador, todo mundo está sofrendo isso. E o Flamengo está sofrendo isso com um tremendo elenco. Quando não pode jogar o Gabigol, vem o Pedro, sabe? Quando não pode jogar o Arão, entra o Thiago Maia e por aí vai, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais exigente com esse elenco. De novo, eu não quero centrar fogo num trabalho de um treinador que mal chegou. Isso é muito injusto, né? Agora, o que eu acho que é justo é cobrar desempenho desses jogadores que se conhecem, né? A maioria deles estava no ano passado e quem chegou esse ano chegou para melhorar, né? Tem acréscimo de qualidade. Eu quero ouvir o Grafite, quero ouvir a experiência que ele traz de dentro do campo, porque eu acho difícil cobrar desempenho individual se você tem o coletivo todo atrapalhado. É difícil você cobrar individual, mas a partir do momento que você tem um elenco qualificado igual o do Flamengo tem, e que treina todos os jogadores o mesmo trabalho todos os dias, que a equipe, os reservas do Flamengo treinam parecido com o que joga o profissional. Porque o ano passado tinha isso com Jesus, né? Os jogadores entravam e mantinham o padrão da equipe. Mas eu acho que em certos aspectos o Serginho eu concordo com o Serginho, que tem que ter uma cobrança maior em cima dos jogadores a nível de rendimento. Lógico que os desfalques contam bastante. E nós estamos falando do Rogério Ceni, que conhece o futebol brasileiro. Então, imagino que passou o Domenech Torrent no Flamengo. Se a gente está falando que o Rogério não tem tempo de treinar,
Não tem tempo de fazer quase nada. O Rogério chegou terça, hoje é domingo. Passou o Dome, a gente viu. Tomou de 4 duas vezes seguidas. Por isso foi demitido. Perdeu. Rogério chegou terça, hoje é domingo, 5 dias depois. Tá ali, ó, o Rogério Ceni segue sem vencer no Flamengo. Faz 5 dias que o cara chegou. 5 dias e 2 jogos. Segue sem vencer, né? A rigor... É muito injusto isso. A rigor tá certa. A tarja tá aí, ó. Tem um erro nessa tarja, não? Não. Não tem, mas 5 dias Ou como diria o antecessor do antecessor, né? 5-1... E veremos quarta, né? Depois de quarta, né? Uma eventual eliminação do Flamengo. Como é que fica o ambiente pro Rogério trabalhar? Vai ficar um ambiente conturbado. Aí, além de sem vencer, ele está eliminado. Né? Já acrescenta na pilha. Vocês estavam falando aí de substituição de jogador, o Serginho disse, curioso o exemplo que ele usou, quando não tem o Gabigol, tem o Pedro. Agora, talvez não tenha nenhum nem outro, tá? Pode ter que entrar o Lincoln e, depois de ter acontecido com ele, grafite do céu, o atacante dorme? Que coisa. Fazer aquilo, não dorme não. Dorme não, bota a cabeça no travesseiro e fica fritando, né? Quando tu perde um gol que é normal. Olha isso. Um gol normal de se perder. O goleiro saiu bem. O goleiro saiu bem, a bola veio um pouco atrás, você não conseguiu fazer o movimento, mas isso daí acontece. E a bola ia entrar, né? Se o zagueiro não chega ali, ela entraria, né? Mas não dorme não, consegue dormir não. Ele fica martelando na cabeça o tempo todo. E hoje em dia tem uma coisa que não tinha na sua época, que é a tal da rede social, né? A rede social. E não tinha também o Inacreditável Futebol Clube. Escapou dessa, Grafite? Escapei, graças a Deus. Aquela camiseta, né? O Lincoln não vai escapar da pressão nas redes sociais, não, né? Não tem como. Ele pode até não olhar as contas dele agora, pode tentar não entrar lá, mas alguma coisa vai chegar. Alguma coisa vai respingar nele, né? Mas eu acho que é normal, só erra quem tá ali, mas no momento que o Flamengo vive, que o próprio Lincoln vive, né? De tentar se afirmar na equipe, perder essa chance, o que acontece? Eu não tô sacrificando ele, eu já perdi muitos gols também, mas infelizmente acontece, né? E vai ser cobrado por isso, vai servir de aprendizado, assim como foi o Hugo no meio de semana, né? O erro contra o São Paulo. Vida que segue, quarta-feira tem mais e tenta fazer melhor. Serginho, é para escalar? É para bancar? Vamos supor, não tendo mesmo o Gabigol e o Pedro. O Pedro foi cortado da seleção por lesão. Foi. Né? Sentiu o doutor, né? Ele foi cortado porque não vai poder jogar terça, então provavelmente não vai poder jogar quarta. Né? E o Gabigol saiu também reclamando de dor, acho que na parte superior da coxa. Isso. O Gabigol era isso, né? Teve até uma imagem dele ali mancando um pouquinho fora do campo. Partindo desse princípio de que não tem nenhum nem outro, tem que bancar o Lincoln? Olha, eu fiquei um pouco desconfiado da história do goleiro, quem é que o Rogério ia escalar contra o Atlético Goianiense, né? Depois do erro do Hugo, e não é nem uma lesão, né? Porque alegadamente foi cãibra, né? No Diego, né? Aí o Diego não está pronto, não vai para o jogo. Eu fiquei um pouco com a impressão que talvez o Diego, de repente, tivesse condição, sim, de jogar, né? E que o Rogério escolhe o Hugo para botar o Hugo de volta, né? Como uma aposta num cara que merece ser apostado, e no jogo seguinte eu vou com você, e eu vou tirar a sombra do banco, é você,